Alguma vez você se sentiu invisível em meio à dor? Como se ninguém visse o que você está passando, como se as injustiças que você viveu ficassem no esquecimento, e aqueles que te feriram seguissem seu caminho sem consequências. É uma sensação difícil, dói na alma, mas hoje Deus quer falar diretamente com você. Quer que você saiba que Ele não ficou de braços cruzados. Ele viu cada injustiça, cada palavra ferida, cada traição. E não apenas viu, Ele decidiu intervir. Fique até o final desta mensagem, porque o que você vai ouvir não apenas trará consolo, também te dará direção. E se puder, deixe nos comentários esta frase como um ato de fé. Deus já tomou minha causa e fará justiça. Declare isso com convicção. Vamos começar. Número 1. Deus é justo e não ignora a sua dor. Preste atenção nisto por um momento. Existem feridas que carregamos por dentro, que nem sempre são visíveis, mas que nos marcaram profundamente. Às vezes, essas feridas vêm de pessoas que nos causaram dor sem razão, que agiram com malícia ou indiferença. E a gente se pergunta, Deus vê isso? Deus faz algo a respeito? Pois deixa eu te dizer algo que vai trazer paz ao seu coração. Sim, Deus vê tudo. Em 2 aos Tessalonicenses 1:6, a palavra é clara, porque é justo diante de Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam. Esse versículo não é apenas uma promessa de justiça, é um abraço ao seu coração ferido. É Deus dizendo, eu não ignorei a sua dor, eu mesmo vou cuidar disso. E eu sei que às vezes dói ver aqueles que te feriram seguir em frente como se nada tivesse acontecido, como se o que você viveu não importasse. Mas escute bem, a justiça de Deus não é cega nem lenta, ela é perfeita. Mesmo que pareça demorar, ela chegará. E quando chegar, será justa, será completa e trará paz. Você não está sozinho no seu sofrimento. Deus está a par de tudo. Ele não precisa que você faça justiça com as próprias mãos, porque Ele prometeu agir por você. Agora, isso não significa que você não sinta, que não existam noites em que você chora ou momentos em que se sente impotente. Mas é aí que entra o consolo desta mensagem. Deus é o seu defensor. Não é você quem deve lutar cada batalha. Há um juiz justo no céu que já emitiu o veredicto. O que te fizeram não ficará impune. E se você confiar nele, verá a justiça chegar de formas que você nem imaginava. Não porque você buscou com suas forças, mas porque ele prometeu. Você se lembra de quando o povo de Israel foi perseguido, oprimido, humilhado, e de como Deus interveio repetidas vezes em favor deles? Pois assim também é com você. Ele não mudou. Seu caráter continua sendo o de um pai que cuida, que defende e que restaura. Mas existe algo que precisamos no meio de tudo isso: paciência. E sim, eu sei que não é fácil esperar quando tudo dói. Mas cada dia que você espera em Deus, sua fé se fortalece. Seu coração aprende a olhar para o alto em vez de olhar para o chão com ressentimento. E aí, no meio desse processo, começa a acontecer algo poderoso. Porque quando você decide soltar a desesperação e confiar, Deus começa a agir. Não apenas nos que te feriram, mas em você. Ele começa a curar, a renovar, a te dar uma paz que não depende do que acontece lá fora. Porque sua alma começa a descansar na verdade de que existe um Deus que não esquece seus filhos. Um Deus que esteve com você em cada lágrima, em cada noite silenciosa. E quando chegar o momento, quando Deus agir, será evidente. Não apenas porque Ele cuidará daqueles que te atribularam, mas porque sua vida vai brilhar de outra forma. Seu testemunho falará de um Deus que transforma dor em bênção. Porque dessa tribulação Ele vai extrair força, propósito e vitória. Eu não falo isso como teoria. Eu falo a partir do que muitos já vivemos. Deus não apenas retribui, Deus restaura. Então, hoje, o que eu quero deixar claro para você é isto: descanse. Sim, solte essa carga. Não tente resolver tudo sozinho.
Há um trono no céu onde se julga com verdade, e de lá Deus já viu sua história, e Ele não vai deixá-la assim. Ele vai agir. Você apenas confie, ore e permaneça firme. Não permita que a ferida defina sua vida. Deixe que seja Deus quem escreva o próximo capítulo. Um capítulo onde a dor vira paz, onde a ferida vira testemunho, e onde você pode olhar para o céu, sorrir e dizer: obrigado, Senhor, porque nunca me abandonaste. Número 2. Deus tomará a sua causa e vingará você. Olha, às vezes a vida nos coloca em situações em que sentimos que não há saída. Machucam a gente, nos julgam injustamente e por mais que tentemos nos defender, parece que ninguém nos escuta. Já aconteceu com você? Essa sensação de injustiça que arde por dentro como uma ferida que não cicatriza. Mas bem ali, no meio dessa dor tão silenciosa, Deus fala claramente. E Ele não fala com rodeios. Ele diz em Jeremias 51:36, eis que eu defenderei a tua causa e te vingarei. Consegue perceber? É o próprio Senhor tomando o seu caso como se fosse dele. Ele não te deixa à deriva, não te abandona. Levanta-se como o seu defensor, e isso muda tudo. Porque quando a gente ouve Deus dizer, eu cuido disso, é como se a alma respirasse. Como se de repente você deixasse de carregar uma mochila pesada que te dobrava as costas. Não é que os problemas desapareçam na hora, mas agora você sabe que não está enfrentando tudo sozinho, que o Rei do Céu está caminhando contigo e vai à frente da sua batalha. E mais, Ele já conhece cada detalhe que você nem conseguiu explicar, cada lágrima que você não conseguiu colocar em palavras. Ele viu. Quando Deus diz que tomará a sua causa, Ele não diz isso no sentido figurado. Não é uma promessa vazia. É uma declaração de ação. É como se Ele dissesse, a partir de agora, você não precisa gastar mais energia lutando essa guerra, porque eu vou intervir. E o melhor é que Ele não age com emoções descontroladas como nós. A justiça dele não nasce da raiva, mas do amor e da verdade. Enquanto nós quereríamos resolver tudo com palavras ou reações impulsivas, Deus faz tudo a partir da sua perfeita sabedoria. Ele vê o que você não vê. Ele conhece os corações. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Mas claro, isso implica algo importante da nossa parte: confiar. E confiar significa abrir mão do controle. Sim, abrir mão da necessidade de ter a última palavra. Abrir mão do desejo de que o outro pague pelo que fez. Porque quando você entrega a sua causa a Deus, você também entrega o seu direito de vingança. Não para ficar preso na dor, mas para encontrar descanso. Porque sejamos sinceros, guardar rancor só te aprisiona, só te prende em um ciclo que te consome. Mas quando você decide entregar essa dor a Deus, Ele começa a fazer algo muito maior do que você imaginava. Ele te defende e te cura. Quer saber mais? Quando Ele diz, eu te vingarei, Ele não está falando de destruir o outro, mas de restabelecer o que foi perdido. É como se Deus dissesse, vou restaurar a sua honra, a sua dignidade, a sua paz, e vou fazer isso do meu jeito. Ele não apenas coloca as coisas no lugar, Ele também te levanta. E muitas vezes, Ele faz isso de tal maneira que até aqueles que te feriram precisam reconhecer que Deus está contigo. Essa é a justiça divina, uma justiça que transforma, que em vez de te deixar quebrado, te faz mais forte, que em vez de te fazer viver com ódio, te enche de propósito. E pode acreditar, Deus não esquece o que te fizeram. Ele não é indiferente, Ele não fica observando de longe, Ele se envolve, Ele age. Talvez você não veja imediatamente, mas quando chegar o momento, porque sim, ele vai chegar, você entenderá por que era necessário esperar. Porque a resposta dele não apenas fará justiça, também trará paz para a sua alma. Então hoje, eu quero te convidar a colocar essa carga nas mãos do Senhor, de verdade. Não diga apenas com palavras, faça isso com o coração. Ore.
Diga com sinceridade: Senhor, essa luta eu não consigo mais carregar. Toma tu, faz justiça como só tu sabes fazer. E depois espere, não com ansiedade, mas com fé, porque o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. A sua história não termina na dor, termina em vitória, porque quando Deus toma a sua causa, o final sempre é diferente, sempre é melhor. Número 3. Benção ou maldição. Deus respalda os seus filhos. Preste atenção nisso. Quando Deus falou com Abraão, ele não deu apenas uma promessa para ele, mas uma promessa para todos os que viriam depois. E essa promessa continua viva até hoje. Em Gênesis 12:3, Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa declaração não foi algo casual, foi um pacto. E se você crê em Deus, se caminha em fé, então faz parte dessa herança. O que Deus disse sobre Abraão, Ele diz também sobre você. Ele te respalda, te protege e defende o seu nome. Agora, isso não tem nada a ver com um privilégio egoísta. Não é como se tivéssemos um tipo de escudo mágico para que nada ruim nos toque. O que significa é que Deus está comprometido com você, que você não está à deriva, nem exposto à maldade sem proteção. Quando alguém te honra, quando alguém decide te abençoar, te tratar com respeito, com carinho, com justiça, o próprio Deus percebe e recompensa, porque há bênção em tratar bem um filho de Deus. Mas também há consequências quando alguém te amaldiçoa, te despreza ou te ataca sem razão. Não porque você busque vingança, mas porque o próprio Deus estabeleceu que quem mexe com você, mexe com Ele. E isso deveria nos trazer uma paz profunda. Saber que não precisamos viver com medo, que não precisamos andar com o coração cheio de rancor, que não é necessário brigar com quem nos trata mal, porque Deus já está levando isso em conta. Deus não fica em silêncio diante da injustiça. Ele responde, e faz isso com sabedoria, não por impulso. Sua justiça não é caprichosa, é justa, equilibrada e perfeita. Quando alguém decide falar mal de você, te ferir, te amaldiçoar, não faz isso no vazio. Está enfrentando o respaldo divino que está sobre a sua vida. E mais cedo ou mais tarde, aquilo que plantou vai colher. Mas o mais lindo dessa promessa é que ela não fica só na parte da proteção. Deus não apenas te guarda dos que te ferem. Ele também usa a sua vida para abençoar outros. Assim como Abraão foi canal de bênção para muitas nações, você também pode ser no seu contexto. Mesmo que hoje esteja passando por lutas, injustiças ou provações, até isso Deus pode transformar em bênção para outros. Como? Através do seu testemunho, da sua fé firme no meio da dor, da sua capacidade de perdoar, de seguir em frente, de confiar que Deus está contigo. Tudo isso fala, tudo isso impacta. E muitas vezes, sem que você perceba, a sua história se torna um sinal de esperança para alguém. Por isso, não subestime o que você está vivendo. Pode ser que agora você não entenda por que passou por certas coisas, porque algumas pessoas te feriram, porque portas se fecharam. Mas não perca de vista o que Deus prometeu. Ele abençoará os que te abençoarem e cuidará de você quando outros tentarem te ferir, porque você não está caminhando sozinho. Está caminhando com uma palavra poderosa sobre a sua vida. Por isso, hoje quero te dizer, caminhe de cabeça erguida. Não deixe que o medo, nem as palavras de quem não acredita em você, te derrubem. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de a quem você pertence. Você faz parte da família da fé. É herdeiro de uma promessa eterna, e isso tem peso no céu. Toda vez que alguém estende a mão para te abençoar, Deus abençoa essa pessoa. E toda vez que alguém levanta a mão para te ferir, Deus vê e age. Não por ódio, não por raiva, mas porque Ele decidiu te guardar, te respaldar e fazer justiça a seu favor. Viva com essa segurança. Dê graças a Deus por te incluir nesse pacto.
E quando vierem tempos difíceis ou pessoas que tentem te apagar, não reaja com medo. Reaja com fé. Ore, agradeça e permaneça firme, porque você faz parte do plano de Deus para abençoar esta terra. E ninguém pode impedir o que Ele já declarou sobre você. Número 4. Não busque a sua própria vingança. Deixe Deus agir. Existem momentos na vida em que sentimos que já não dá mais. Te feriram, te traíram, te caluniaram. E por dentro nasce aquela voz dizendo: isso não pode ficar assim. É natural. É humano querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas sabe o que Deus diz sobre isso? Em Deuteronômio 32, ele afirma com absoluta clareza: minha é a vingança e a retribuição. A seu tempo, o pé deles escorregará. E isso não é qualquer frase. É Deus nos mostrando que Ele se encarrega, que você não está sozinho, que você não precisa viver carregando a necessidade de acertar contas, porque o Senhor já anotou, já agendou, e no tempo dele agirá. E sim, é difícil esperar. Principalmente quando você vê o injusto prosperar, quando quem te feriu parece estar tranquilo, enquanto você se parte por dentro tentando seguir em frente. Mas Deus não se esquece. A expressão "a seu tempo o pé deles escorregará" nos lembra que, ainda que pareça que nada está acontecendo, o tempo de Deus é perfeito. Ele não chega antes nem depois, chega exatamente quando deve chegar. E quando chega, faz de uma forma que ninguém pode impedir. É como um relógio que nunca erra. Mais cedo ou mais tarde, cada ato injusto receberá sua justa resposta. Mas aqui existe algo importante que precisamos reconhecer. Nossa visão é limitada, muito limitada. Nós vemos o presente, sentimos a dor, a raiva, a impotência, e se agimos a partir disso, é fácil errar. Podemos falar demais, ferir alguém ou até pecar tentando fazer justiça com nossas próprias mãos. Porque quando o coração está ferido, a perspectiva se turva, e aquilo que achamos justo às vezes é apenas reação ao nosso próprio sofrimento. Já Deus vê todo o panorama. Ele não apenas vê o que aconteceu, mas por que aconteceu. Ele não age movido pela ira como nós, ele age movido pela verdade. E sim, pode ser que nos custe esperar, que sintamos que a justiça está demorando demais, mas talvez esse aparente silêncio de Deus seja uma oportunidade. Às vezes é para que a pessoa que fez o mal tenha chance de se arrepender. Outras vezes é para trabalhar em nós, para nos ensinar a perdoar, a soltar, a confiar. Porque a espera não é tempo perdido, é tempo de crescimento. Deus não quer apenas fazer justiça lá fora. Ele quer transformar o seu coração no processo, te curar por dentro, te fortalecer, te tornar mais livre. Veja, quando Deus diz, o pé deles escorregará, Ele está dizendo que não existe mal que se sustente eternamente. Mais cedo ou mais tarde, tudo o que é feito sem verdade cai por seu próprio peso. E quando isso acontece, é evidente. Ninguém pode impedir, ninguém pode evitar. A justiça de Deus não falha. Não precisa de testemunhas, não precisa de tribunais humanos. Quando Ele decide agir, Ele faz com autoridade e faz bem. Por isso hoje te convido a algo importante. Não tome a justiça nas suas próprias mãos. Não deixe que o rancor te amarre. Não permita que o desejo de vingança roube a sua paz. Melhor ore. Diga a Deus de coração aberto: Senhor, eu solto isso. Não quero viver preso na dor. Confio que Tu farás justiça no Teu tempo. E depois de orar, comece a caminhar em liberdade. Porque a vingança não é sua, não te pertence. O que te cabe é curar, perdoar e seguir. Lembre-se sempre disso. Quando você decide entregar a Deus aquilo que pertence a Ele, Ele age. E quando Ele age, age com perfeição. Não tenha medo. A justiça de Deus é real. Ele te viu, contou as tuas lágrimas e está preparando o momento em que o bem triunfará sobre tudo o que te feriu. Confie, solte e deixe Deus te surpreender. Número 5. Abandone a vingança e confie na justiça de Deus.
Existem feridas que não se veem, mas pesam. Às vezes, a traição de alguém próximo, uma injustiça que ninguém corrigiu, ou palavras que te marcaram, deixam um tipo de dor que você não sabe como lidar. E a primeira coisa que pensamos é: isso não pode ficar assim. Queremos respostas, justiça imediata e, se possível, que a outra pessoa sinta a mesma dor. Mas é aí, exatamente aí, que Deus nos interrompe com uma verdade que, embora doa, traz liberdade. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Minha é a vingança, eu retribuirei. Romanos 12:19. Não é uma ordem vazia, é um ato de amor, porque ele sabe que a vingança não cura. Pelo contrário, prolonga o sofrimento, te prende ao passado, faz você reviver a ferida repetidas vezes. E no fim, você termina mais cansado, mais frustrado e mais distante da paz que tanto deseja. Deus não te pede para ignorar o que te fizeram, nem para fingir que não doeu. Ele te diz: deixa isso comigo, eu cuidarei disso. E nisso há descanso. Soltar a vingança é uma decisão que vai contra o que o mundo ensina. O mundo diz: se imponha, responda, não se deixe. Mas Deus ensina algo mais profundo: confiar. Confiar que Ele viu o que ninguém viu. Confiar que Ele não precisa de provas, porque conhece as intenções do coração. Confiar que sua justiça não apenas corrige, mas cura, restaura e transforma. Porque a vingança de Deus não é descontrolada, é justiça com propósito. Agora, não se trata de ficar de braços cruzados. Trata-se de redirecionar suas forças. Em vez de usá-las para planejar como devolver o mal, use para curar, para orar, para crescer. Porque enquanto você se concentra em perdoar e avançar, Deus se move no céu a seu favor. Ele não precisa que você haja como juiz. Ele já é. E sua palavra diz claramente que Ele retribuirá. Não você, não eu, Ele. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. Também é importante entender que há momentos em que a justiça de Deus aparece de um jeito diferente do que esperávamos. Às vezes, em vez de castigo, Ele traz arrependimento. Sim, pode ser que aquele que te feriu um dia reconheça seu erro, mude de vida e comece a fazer o bem. E embora isso não apague o que aconteceu, pode fazer parte do plano de Deus, porque sua justiça não é apenas para te defender. Ela também pode resgatar quem falhou, e isso, embora difícil de aceitar, também é vitória. Uma vitória completa, em que o mal não apenas é interrompido, mas transformado. Então, se você está ferido, se sente que ninguém te defendeu, que as coisas ficaram sem resposta, quero te convidar a fazer algo diferente. Não reprima essa dor, não se faça de forte, leve-a a Deus. Diga com honestidade: Senhor, isso me feriu. Essa pessoa me machucou. Não quero me vingar, mas não sei como deixar isso ir. E ali começa o milagre. Quando você reconhece sua necessidade e decide confiar na justiça divina, algo dentro de você começa a mudar. E digo de coração, não é um processo rápido. Curar leva tempo. Mas quando você decide perdoar, quando decide deixar Deus ser Deus, a alma vai ficando mais leve a cada dia. Não porque tudo se resolveu imediatamente, mas porque sua confiança já não está no que você pode fazer, e sim no que Deus já prometeu fazer. Faça a prova hoje. Pegue um papel, escreva os nomes, as situações, as dores que ainda te acompanham. Leia devagar e então ore. Deus, Tu sabes o que aconteceu. Eu não quero mais viver preso a isso. Hoje eu decido soltar, perdoar, confiar na Tua justiça. Tu retribuirás, Tu restaurarás. E depois, comece a viver em liberdade, porque a justiça de Deus não apenas repara, também liberta. Solte o rancor e deixe Deus te dar uma paz que ninguém mais pode oferecer. Número 6. Deus peleia as tuas batalhas. Confia e descansa. Existem momentos em que sentimos que chegamos ao limite, que já tentamos de tudo e ainda assim a situação não muda. Sentimos-nos presos, confusos e emocionalmente exaustos.
como se carregássemos uma batalha constante na alma, daquelas que ninguém vê, mas que desgastam por dentro. E no meio desse cansaço interno, Deus nos dá uma promessa que pode mudar completamente a nossa maneira de viver. Jeová pelejará por vós, e vós estareis tranquilos. Êxodo 14. Esse versículo não é uma sugestão nem uma frase para decorar a parede. É uma declaração direta do coração de Deus aos seus. Ele sabe que há lutas que nós não podemos vencer sozinhos, que existem momentos em que a nossa força simplesmente não é suficiente. Por isso ele nos diz: eu vou pelejar por você. Não é que Deus apenas te acompanhe, é que Ele toma o teu lugar na batalha. Ele se posiciona como teu defensor, tua força e tua justiça. E entenda isto: Deus não entra na batalha como mais um. Ele entra com toda a sua autoridade, com sua soberania e com seu poder sobrenatural. Às vezes sentimos que tudo está desmoronando, que já não temos recursos, nem estratégias, nem clareza. Mas justamente quando chegamos ao fim das nossas forças, é aí que o poder de Deus começa a se manifestar de verdade. Não porque você seja forte, mas porque escolheu confiar. E o que significa estar tranquilos? Não é ficar parado por resignação ou medo. É uma posição espiritual. É saber que você não precisa mais lutar sozinho. É respirar fundo e dizer: Senhor, eu não tenho como, mas Tu tens. Essa quietude nasce quando a confiança deixa de estar nas nossas capacidades e passa a estar totalmente nele. E isso não é passividade, é fé ativa, que reconhece que o controle está em mãos mais sábias. Sabia que muitas das nossas batalhas internas começam porque não sabemos soltar. Nós nos agarramos ao resultado que queremos, à forma como acreditamos que tudo deveria acontecer. E quando as coisas não avançam como imaginávamos, nos frustramos, nos estressamos e nos enchemos de ansiedade. Mas quando soltamos, quando entregamos de verdade, descobrimos que descansar em Deus não é perder, é ganhar paz, ganhar clareza, ganhar propósito. E mais uma coisa: quando Deus luta, Ele luta do seu jeito. Nem sempre como esperamos, mas sempre da maneira mais conveniente. Ele vê o coração das pessoas, vê o futuro, vê o que você não vê. Por isso, mesmo sem entender o processo, podemos confiar no resultado. Porque quando Deus assume, tudo termina cooperando para o bem, ainda que no começo pareça o contrário. Muitas vezes, enquanto esperamos que Deus faça algo lá fora, Ele está fazendo algo essencial aqui dentro. Está nos ensinando a depender, a confiar sem ver, a ter uma fé mais madura. Está nos preparando para o que vem. Por isso, não se desespere se a resposta ainda não chegou. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando no invisível, no profundo, no eterno. Então hoje, quero te incentivar a dar um passo de fé bem concreto. Reserve alguns minutos. Escreva as batalhas que você está enfrentando: tua saúde, tuas finanças, teus relacionamentos, tuas emoções. Leia uma por uma. E depois, em oração, diga: Deus, esta batalha é tua. Eu confio, eu descanso. Não é mágica, é fé. E quando você escolhe essa fé, o descanso vem, a paz chega. E a batalha deixa de ser tua. Porque quem luta por ti agora é o Deus Todo-Poderoso. Ele não perde, nunca. Apenas confie e permaneça tranquilo. Número 7. Não temas. Teu Deus traz justiça e te salvará. Você já sentiu que não aguenta mais? Como se o coração encolhesse de tanta dor, de tanto esperar uma resposta, uma mudança, um respiro. Talvez você esteja atravessando uma situação em que tudo parece desmoronar, e você se pergunta: onde está Deus no meio disso? Pois bem, se esse é o seu caso, há uma palavra direta para você. Está em Isaías 35 e diz: Dizei aos de coração abatido: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele mesmo virá e vos salvará. Essa não é uma mensagem geral para a multidão.
É uma promessa específica para quem se sente fraco, cansado, no limite. Para aquele coração que já não tem vontade de continuar lutando, que já não encontra motivos para se levantar. E repare como começa: dizei aos de coração abatido. Ou seja, Deus sabe que existem momentos em que a alma encolhe. Ele não te julga por se sentir assim, não te repreende por estar desanimado. Pelo contrário, ele se aproxima com ternura para te lembrar: esforça-te, não temas, eu venho por ti. E isso é poderoso, porque você não está sozinho, você não está abandonado. Mesmo que ninguém mais veja, Deus vê a tua dor. E não apenas a vê, mas promete intervir. Sua retribuição não é apenas juízo para quem causou o dano, é também salvação para você. E essa retribuição é perfeita. Não é como a justiça humana que erra, atrasa ou esquece. A justiça de Deus chega no momento exato e age com sabedoria e poder. Você percebe o que isso significa? Que você não precisa viver esperando que alguém te defenda, que o mundo reconheça o que fizeram com você, ou que as coisas mudem por acaso. Deus diz que Ele vem com recompensa. Ele mesmo vai reparar o que outros quebraram, vai restaurar o que o sofrimento roubou, vai te levantar do lugar onde você caiu, não apenas para te consolar, mas para te salvar com sua mão forte. E enquanto isso, o que fazer? Como permanecer de pé enquanto a promessa se cumpre? É aí que entra a segunda parte do versículo. Esforçai-vos, não temais. Por que ele diz isso se estamos fracos? Porque o esforço de que ele fala não vem das forças humanas. Não se trata de apertar os dentes e suportar. Trata-se de um esforço espiritual. Crer, confiar, voltar o olhar para o alto e lembrar que o teu Deus não mente. Ele não te esqueceu nem adormeceu. Ele vem. E quando ele chega, tudo muda. Onde havia desânimo, ele coloca coragem. Onde só havia ruína, ele faz nascer um novo começo. Porque ele não traz apenas justiça, traz também salvação. Essa salvação nem sempre significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente, mas significa que você já não está à deriva. Significa que a presença de Deus te levanta, te cobre, te transforma. O deserto começa a florescer, o vale de lágrimas se torna manancial, e o que parecia ser o fim se transforma no início de algo novo. Não é fácil manter a fé quando tudo treme, mas Isaías não te pede para conseguir isso sozinho. Ele te lembra que alguém virá para te resgatar, que a voz que te criou também te restaura, que o Deus que um dia abriu mares agora está se aproximando da tua história com retribuição e salvação. Então, se hoje o medo bateu à tua porta, lembra disso, você não está sozinho. Teu Deus não está ausente, Ele está a caminho, sua justiça vem com Ele e também sua salvação. E enquanto esperas, repete essa verdade: eu me esforçarei, não temerei, porque meu Deus vem por mim. Que essa promessa te sustente, que te lembre que mesmo em meio à dor, a última palavra pertence ao Senhor. E Ele já disse: eu virei e te salvarei. Com essa certeza, você pode se levantar novamente, pode respirar com esperança, porque teu Deus jamais chega atrasado. E quando Ele chega para fazer justiça e para te restaurar por completo. Número 8. Deus das vinganças resplandece. Existem momentos em que a gente simplesmente não aguenta mais. Quando a injustiça bate tão forte que o único som que sai de dentro é um grito sufocado. Deus faz alguma coisa. E não é por falta de fé, é por exaustão. É quando você vê os maus avançarem como se nada estivesse acontecendo, enquanto você, fazendo o que é certo, mal consegue permanecer de pé. Nesses momentos, o coração se junta ao clamor do salmista em Salmos 94. Jeová, Deus das vinganças, mostra-te. É um grito que nasce do fundo da alma, daquele ponto onde a dor já não cabe mais dentro. O salmista não menciona Deus como Deus das vinganças. Uma única vez ele repete. Por quê? Porque ele está desesperado. Porque sabe que se Deus não intervir, ninguém mais o fará.
Ele está cansado de ver a maldade se esconder atrás de sorrisos falsos e palavras manipuladoras. Está clamando por um ato divino que exponha o oculto, que faça justiça de verdade. E ele faz isso com um tipo de fé que não é tranquila, mas é real. Uma fé que não ignora o sofrimento, mas o apresenta sem filtros diante do trono de Deus. Esse versículo carrega um peso emocional muito grande, porque reconhece uma realidade que às vezes não queremos admitir. Existem situações em que não basta calar, esperar em silêncio ou seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Existem momentos em que é legítimo e necessário clamar, pedir que Deus intervenha. E isso não é falta de humildade, é sinal de confiança. Porque ao clamar a Deus como Deus das vinganças, você está reconhecendo que Ele é o único capaz de aplicar justiça perfeita. Está reconhecendo que você não confia em suas próprias mãos para se vingar, mas no poder dele para agir com verdade. Sabe o que mais é importante? Essa oração não nasce do ódio, nasce da dor, nasce do desejo de que o bem tenha a última palavra. Porque quando alguém foi ferido, traído, ignorado ou desprezado, o que mais deseja é que alguém valide o seu sofrimento. Que alguém veja o que aconteceu e diga, isso não esteve certo. E esse alguém é Deus. O salmista clama, mostra-te, porque entende que somente a luz de Deus pode expor a escuridão. Somente sua presença pode derrubar as aparências, desmascarar o engano e restaurar o que foi quebrado. E mesmo que às vezes pareça que Deus se demora, sua justiça não é indiferente. Sua justiça não erra, não falha e não chega tarde. Deus responde no momento exato, do jeito dele, com sabedoria, com propósito. Às vezes ele age de forma visível e outras em silêncio, mudando corações, restaurando o que parecia perdido. Mas ele sempre age, sempre. E isso deveria te encher de paz, porque você não está carregando sozinho o que fizeram contigo. Deus viu, Deus ouviu, e Ele não deixará passar em branco. O clamor do salmista também é uma forma de nos lembrar que não é errado levantar a voz, que podemos orar com intensidade, com lágrimas, com palavras honestas. Que podemos ir a Deus exatamente como estamos, com toda a nossa dor e dizer, mostra-te, Senhor. Não por vingança humana, mas porque confio na tua justiça. E isso muda tudo, porque deixamos de planejar como devolver o dano e começamos a pedir para que Deus seja glorificado, para que sua justiça brilhe mais que nosso sofrimento, para que sua luz seja mais forte que a escuridão que enfrentamos. Então, se você está vivendo um momento de injustiça, daqueles que não se explicam, não se cale. Clame, não esconda a dor. Apresente-a diante de Deus com sinceridade. Recite esse versículo. Jeová, Deus das vinganças, mostra-te. Não como uma cobrança, mas como um ato profundo de fé. Porque quando você clama, Deus ouve. E quando Ele responde, Ele faz com poder, com verdade, com misericórdia para você, e com justiça para aqueles que te feriram. Número 9. A troca divina, de cinza a beleza. Você já sentiu que sua vida se reduziu a cinzas? Como se tudo o que você havia construído tivesse desmoronado. Relacionamentos, sonhos, planos, até mesmo sua fé. Existem momentos em que a dor é tão intensa que custa imaginar que algo bom possa surgir dali. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, nos deixa uma promessa que não apenas consola, transforma. Isaías 61 diz que ele virá para ordenar que aos tristes de Sião se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Isso não é poesia vazia, é uma mensagem direta para a alma ferida. Deus não apenas vê suas ruínas, Ele pode transformá-las em beleza. E repare em algo, não se trata de uma mudança superficial, não é uma maquiagem emocional para que você pareça bem por fora, é uma troca profunda, sobrenatural.
Deus toma aquilo que está quebrado, aquilo que foi desprezado, aquilo que foi destruído pela dor, e em vez de deixá-lo nesse estado, decide embelezar sua história. Ele não ignora as cinzas, ele as transforma. Você entende o que isso significa? Que sua dor, seu luto, sua tristeza não são o final. São o ponto de partida para algo novo. Porque onde você vê cinza, Deus vê oportunidade. Agora, esse tipo de transformação não acontece automaticamente. Existe um processo. E muitas vezes, esse processo começa com um ato muito simples, porém profundo. Reconhecer que precisamos ser restaurados. Às vezes, seguramos tanto a dor que acabamos carregando cinzas como se fossem troféus. Nos definimos pelo que nos aconteceu, pelo que perdemos, por quem nos feriu. Mas Deus diz: eu quero te dar ornamento, quero te vestir de novo, quero te cobrir com o meu gozo. Para receber isso, é preciso soltar o que passou. O versículo também fala de uma veste de louvor. E isso é tão lindo porque uma veste não apenas adorna, ela também protege. Nos dias frios, ela te aquece. Nos dias de incerteza, ela te cobre. E Deus diz que em vez desse espírito angustiado que te acompanha, Ele te oferece uma veste nova, um abrigo de alegria, de paz, de descanso. Mas atenção, vestir essa veste exige fé. É uma decisão. É olhar para o céu em meio às lágrimas e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas escolho confiar. Dá-me a tua alegria, veste-me com a tua presença. E quando Deus começa a fazer essa obra, tudo muda. Porque a transformação não ocorre só dentro de você, ela também se reflete fora. Sua história se torna uma evidência do poder de Deus. Aquilo que parecia tragédia se torna testemunho. Aquilo que te envergonhava se transforma em mensagem de esperança para outros. E isso tem um propósito maior: que outros vejam o que Deus fez em você e se animem a crer que Ele também pode fazer na vida deles. Deus não desperdiça a dor. Cada lágrima, cada perda, cada luta tem sentido quando está nas mãos dele. Ele pode usá-las para revelar seu amor, seu poder e sua fidelidade. E quando isso acontece, sua fé cresce. Você aprende a confiar não apenas no que Deus pode te dar, mas em quem Ele é, em seu caráter, em sua ternura, em sua justiça. Porque sim, Ele julga os que te feriram, mas também foca em você, em te restaurar, em devolver tua dignidade, teu gozo e teu propósito. Hoje, quero te convidar a fazer algo muito especial. Tire um momento a sós. Pense nas áreas da sua vida que você sente que estão em cinzas. Talvez seja uma ferida emocional, uma traição, um sonho frustrado, um erro que te marcou. Seja o que for, não esconda. Entregue a Deus. Diga: Senhor, aqui estão minhas cinzas. Eu não sei como transformá-las, mas tu disseste que podes trocá-las por ornamento. Faz isso em mim. E permaneça ali por alguns minutos, em silêncio, com o coração aberto, porque quando o Espírito Santo começa a agir, começa o milagre da restauração. Número 10. Deus ama a justiça e não abandona seus filhos. Às vezes é difícil enxergar a justiça de Deus quando tudo parece estar contra você. Quando você se esforça para fazer o que é certo, para viver com integridade, mas mesmo assim te criticam, te julgam ou até te ferem. Nesses momentos surge aquela pergunta: vale a pena continuar por esse caminho? E bem ali, a palavra de Deus responde com força e ternura ao mesmo tempo. Em Salmos 37 diz: porque Jeová ama a justiça e não desampara os seus santos, eles serão conservados para sempre. Essa frase contém uma promessa que sustenta a alma. Deus não abandona os seus. Nunca. Repare como o versículo começa: Jeová ama a justiça. Isso já te revela muito sobre o coração de Deus. Ele valoriza a integridade, a honestidade, a obediência, mesmo quando ninguém aplaude. Ainda que o mundo te vire as costas por fazer o que é certo, Deus não vira. Ele vê, Ele honra e Ele guarda na memória.
Porque viver em justiça não é ser perfeito, é ser sincero diante de Deus. É buscar sua vontade mesmo quando custa. É dizer não ao que o mundo aplaude e sim ao que o Espírito pede, mesmo que doa. E toda vez que você faz isso, Deus sorri, porque Ele ama a justiça, e por isso mesmo Ele não desampara os seus. Não importa quão dura seja a prova, quantas pessoas te deixaram, ou quantas vezes você sentiu que estava sozinho. Se você está do lado de Deus, Ele sempre estará do seu lado. O Salmo não diz que talvez não te desampara, não diz às vezes, diz não desampara. É uma afirmação contundente, e não é por mérito seu, é por amor, é por fidelidade. Porque quando Deus chama alguém de santo, é porque essa pessoa foi separada para Ele, marcada pela graça, e isso a torna objeto de seu cuidado constante. A palavra santos pode soar distante, como se fosse apenas para pessoas especiais. Mas não é assim. Na Bíblia, santo não é alguém inalcançável. É alguém que decidiu seguir a Deus e se afastar do pecado. É alguém que vive pela fé, mesmo tropeçando. É alguém que, em vez de se justificar, se humilha e se levanta de novo com a ajuda do Senhor. Então, sim, essa promessa é para você também. Se você ama a Deus, se o busca, se crê nele, essa palavra é sua. E tem algo mais que não podemos ignorar. O versículo termina dizendo: eles serão conservados para sempre. Isso já ultrapassa esta vida. Isso fala de proteção eterna. Sim, Deus te guarda aqui e agora, mas também assegurou tua eternidade. E isso muda tudo. Porque mesmo se hoje você estiver enfrentando um momento difícil, mesmo se sentir que está sendo provado além do que pode suportar, existe uma verdade que te levanta. Você está sendo guardado para sempre. Não apenas para superar essa situação, mas para viver com Ele por toda a eternidade. Por isso, não se deixe enganar pelo que vê. O fato da prova ser dura não significa que você está sozinho. O silêncio de Deus não é abandono. Às vezes, nos momentos mais sombrios, é quando sua presença está mais perto. Não deixe que as circunstâncias apaguem da sua mente o que Deus prometeu. Ele ama a justiça. E se você está caminhando nela, Ele não te soltará. Hoje, ao invés de se deixar levar pela angústia, faça uma pausa, respire e lembre-se: Deus te vê, Deus te conhece, Deus está com você. Talvez você não veja a saída agora, mas pode confiar que Ele está te guardando, no corpo, na alma e principalmente no espírito. Quero te convidar a hoje fazer algo simples, mas poderoso: agradecer, sim, mesmo no meio do caos. Agradeça porque você não está desamparado, porque existe um Pai atento a cada passo seu. Diga em voz alta ou escreva: obrigado, Senhor, porque me guardas. Obrigado porque amas a justiça. Obrigado porque não me soltaste. Que sua gratidão seja o eco da sua fé. E que sua fé, mesmo em meio às provas, te lembre dessa verdade. Deus não abandona os que o amam. Ele nunca abandonou e nunca abandonará. Número 11. A vingança não é tua. Deus te salvará. Quando alguém te fere profundamente, a primeira voz que se desperta dentro de ti diz: isso não pode ficar assim. Sentimos-nos traídos, injustiçados e queremos fazer alguma coisa. Que a verdade venha à tona. Que a pessoa que nos feriu receba o que merece. Que o dano que nos fizeram não fique impune. E isso é humano, é natural. Mas Deus, em sua sabedoria, nos oferece outro caminho. Um caminho que não é fácil, mas que está cheio de paz. Em Provérbios 20 lemos: não digas, eu me vingarei, espera no Senhor, e Ele te salvará. Essa é uma convocação para confiar, soltar o controle e permitir que seja Ele quem haja a nosso favor. Deus não te pede para ignorar a ferida, também não te pede para fingir que não dói. O que Ele te diz é: não carregues algo que eu posso manejar muito melhor. Porque quando tomamos a justiça em nossas próprias mãos,
Quase sempre o fazemos a partir da raiva, da frustração ou do desejo de retribuir o dano. E a partir daí, o coração se contamina. O rancor começa a crescer e, sem perceber, aquilo que queríamos resolver se transforma em um problema ainda maior. A vingança não cura, só prolonga a dor. E observa como o versículo apresenta isso. Não digas, eu me vingarei. Ou seja, cuida do que pensas, mas também do que dizes. Porque muitas vezes as palavras que saem da nossa boca definem o rumo do nosso coração. Por isso, quando sentires aquele impulso de revidar, quando a raiva quiser te dominar, para um momento. Respira e lembra desta verdade. Espera no Senhor e Ele te salvará. Essa espera não é resignação. É uma espera ativa, cheia de fé e de confiança profunda. É crer que mesmo que não vejas nada agora, Deus está agindo. E sim, esperar dói. Porque enquanto tu decides perdoar, soltar e confiar, parece que a outra pessoa segue a vida como se nada tivesse acontecido. Parece que a injustiça venceu. Mas não é assim. Deus nunca fica imóvel diante do sofrimento dos seus filhos. Pode parecer que ele demora, mas sua justiça sempre chega. E quando chega, chega de forma perfeita. Não só traz correção para quem causou o dano, também traz cura para ti. Porque enquanto esperas nele, teu coração é libertado. A paz chega, a amargura vai embora, e tu voltas a caminhar com leveza. Percebes o quão poderoso é isso? Que ao soltar o desejo de vingança, tu não estás perdendo, estás ganhando, estás recuperando tua liberdade emocional. Estás permitindo que Deus cuide da situação. E muitas vezes isso dá frutos inesperados. Às vezes quem te feriu se arrepende, ou talvez Deus abre uma porta nova, uma oportunidade que tu jamais verias se tivesses ficado preso no rancor. Só Deus pode fazer isso. E nesse processo tu cresces. A paciência molda teu caráter. Aprendes a depender mais de Deus. Tornas-te mais parecido com Jesus, que quando foi ferido não respondeu com ódio. E isso não te torna fraco. Pelo contrário, te torna forte. Porque não é qualquer um que consegue dominar o impulso de vingar-se e decidir confiar no Senhor. Só aquele que foi tocado pela graça consegue fazê-lo. Por isso, hoje, eu quero te convidar a dar um passo de fé bem prático. Pensa naquela pessoa ou situação que ainda dói. Aquela ferida que ainda não sarou totalmente. Leva isso diante da presença de Deus. Diz, Senhor, eu não quero me vingar. Tu conheces meu coração e sabes o quanto isso me custou. Mas hoje eu decido soltar. Eu espero em ti. Sei que tu vais me salvar. Faz isso todos os dias, se for necessário. E quando a tentação de te vingar voltar, retorna a essa oração. E se puder, escreve. Registra os momentos em que Deus agiu por ti no passado, aqueles dias em que tu achaste que tudo estava perdido e mesmo assim Deus te surpreendeu com sua justiça. Essas lembranças alimentam tua fé. Elas te lembram que esperar em Deus sempre vale a pena. Número 12. O fim da maldade. Deus estabelece os justos. Há orações que nascem da alma, não da boca. Clamores que surgem quando já não suportamos ver como o mal parece vencer, como a injustiça avança sem freio, como o inocente sofre e o perverso prospera. E é justamente aí que aparece uma oração como a do Salmo 7:9. Faça cessar a maldade dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois o Deus justo prova a mente e o coração. Não é uma súplica qualquer. É um pedido direto, urgente, sincero. Senhor, que esta maldade termine e firma aquele que vive com retidão. O salmista não está desejando vingança pessoal. Não está pedindo destruição por raiva. Ele está clamando pelo fim do mal porque conhece o caráter de Deus. Ele sabe que o Senhor é justo, que não tolera o pecado sem consequências e que seu desejo é que a verdade e a retidão prevaleçam. Por isso ele pede, acaba com a maldade, Senhor, que o ciclo de injustiça se interrompa.
que o sofrimento causado pelos ímpios chegue ao fim. É uma oração que também tu e eu podemos fazer, especialmente quando sentimos que a dor do mundo ou a da nossa própria vida já se tornou insuportável. E nesse clamor há algo ainda mais profundo, o desejo de ver os justos estabelecidos, não apenas protegidos, mas afirmados, fortalecidos, recompensados. Porque quando alguém luta para fazer o certo, muitas vezes se sente fraco. Parece que fazer o bem não dá frutos imediatos, enquanto o mal é exaltado. Mas este versículo nos lembra que Deus vê, que Ele não apenas põe fim à maldade, Ele também afirma o justo, Ele o levanta, Ele o honra, Ele lhe dá estabilidade quando tudo ao redor treme. Agora, há uma parte-chave nessa oração que não devemos ignorar, pois o Deus justo prova a mente e o coração. Isso nos fala de um Deus que não se deixa levar pelas aparências. Ele não avalia apenas o que fazemos por fora, mas o que somos por dentro. Ele examina nossas intenções. Ele observa nossas motivações. Por isso, quando clamamos para que Deus intervenha, também precisamos estar dispostos a permitir que Ele nos examine, que purifique o que está dentro, que nos mostre se há orgulho, rancor ou duplicidade em nosso coração. Porque se pedimos que a maldade termine lá fora, também precisamos desejar que ela termine dentro de nós. E aqui há algo forte. Deus honra aquele que é íntegro, mesmo quando ninguém mais vê. Talvez tu venhas agindo com retidão há muito tempo e ninguém reconheceu. Talvez até tenha sido atacado por fazer o certo. Mas Deus não se esquece. Ele promete estabelecer o justo. Isso significa que Ele vai te dar firmeza, direção e bênção, mesmo nos tempos mais difíceis. Tu não estás sozinho no teu esforço de viver com integridade. O Senhor está ao teu lado e sua justiça é fiel. Por isso, se hoje tu estás vendo situações injustas ao teu redor, não te resignes. Não te acostumes ao mal. Não digas, é assim mesmo, ou não há mais o que fazer. Nada disso. Faz o que o salmista fez. Ora, clama, pede ao Deus justo que intervenha, que acabe com a maldade, que freie o abuso, que detenha o injusto. Mas também pede que Ele te estabeleça, que te afirme, que te mantenha firme, que fortaleça teu coração. E permite que Ele te prove, não como castigo, mas porque Ele te ama, porque Ele quer te lapidar, porque quando tu provas o fogo da sua verdade, sais mais forte, mais limpo, mais parecido com Cristo. Pede que Ele te mostre se há algo que precisas mudar, que remova o que não é dele e te encha do que é. Número 13. A defesa de Deus. Nenhuma arma prosperará contra ti. Às vezes sentimos que tudo está contra nós. Palavras que ferem, olhares que julgam, decisões injustas, pessoas que agem com maldade. E quando você se vê cercado por situações assim, é fácil pensar que algo ruim está prestes a acontecer, que mais cedo ou mais tarde aquela arma que está sendo forjada vai acertar o alvo. Mas a palavra de Deus nos diz algo totalmente diferente. Isaías 54 declara com firmeza: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma. Não importa quão bem planejada esteja, quanta força pareça ter ou quantas pessoas estejam por trás. Se você está nas mãos de Deus, essa arma não funcionará. E essa promessa é total. Não diz algumas armas, ou somente se forem fracas, ou se não forem muitas ao mesmo tempo. Diz nenhuma. E isso inclui tudo: ataques físicos, emocionais e espirituais. Ataques visíveis e também invisíveis. Deus não apenas te protege externamente, Ele também guarda tua mente, teus pensamentos, teu coração. Ele conhece cada palavra lançada contra você, cada armadilha escondida, cada tentativa de te fazer tropeçar. E já tem tudo sob controle. Observe algo com atenção. A promessa não diz que as armas não se formarão. Diz que não prosperarão.
Ou seja, pode ser que você enfrente críticas, mentiras, traições, injustiças, mas nenhuma delas conseguirá te destruir. Por quê? Porque você está sob a defesa do Senhor, porque Ele luta por você, porque enquanto você caminha com confiança, Ele vai à frente desativando os planos do inimigo. E não apenas isso. Muitas vezes, Deus permite que essas mesmas armas projetadas para te ferir se tornem ferramentas para fortalecer tua fé e teu testemunho. Às vezes, os ataques não são tão evidentes. Não vêm com gritos ou golpes. Vêm com dúvidas disfarçadas, com palavras manipuladoras, com gestos que te fazem sentir menor, com decisões que te deixam de fora. Essas também são armas. São dardos emocionais que buscam ferir tua identidade, teu valor e teu propósito. Mas quando você está firme no que Deus disse sobre você, essas armas perdem força, porque por mais que te ataquem, tua identidade não depende deles, e sim do que Deus já declarou sobre tua vida. E aqui está o mais importante: aprender a deixar que seja Deus quem te defende. Você não precisa responder a tudo. Não tem que explicar cada situação. Não tem que se desgastar lutando constantemente contra o que é injusto. Há momentos em que o mais sábio é guardar silêncio, esperar e observar Deus agir. Porque quando Ele defende, faz com poder, com justiça, com precisão. E quando Ele justifica, não resta dúvida alguma. Ele sabe como revelar a verdade, como reverter a maldade, e como te levantar quando outros quiseram te ver cair. Então, quando você se sentir atacado, não corra para o conflito. Corra para Deus. Diga a Ele o que você está sentindo. Mostre suas feridas, seus temores, e repita em oração essa promessa: Senhor, Tu disseste que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Hoje me apego a essa palavra. Confio na Tua defesa. Declaro que minha vida está segura em Ti. E enquanto você faz isso, começará a sentir paz. Uma paz que não depende da mudança da situação, mas do fato de saber que teu defensor é o Deus Todo-Poderoso. Hoje quero te encorajar a fazer um exercício muito simples. Identifique quais são as armas que hoje inquietam teu coração. Talvez sejam palavras de alguém, conflitos no teu trabalho, situações familiares ou ataques à tua fé. Anote tudo. Depois apresente a Deus uma por uma. Diga: Senhor, é isso que me dói, é isso que me preocupa, mas Tu prometeste que não prosperará. Faça isso todas as manhãs, se for preciso. E quando você vir Deus agir, porque Ele agirá, compartilhe. Conte aos outros o que Ele fez. Porque nada glorifica mais ao Senhor do que ver um de seus filhos protegido e firme, enquanto tudo ao seu redor parece desmoronar.